Vamos que vamos. Bom, é, que bom estar aqui com vocês novamente. Hoje eu vou dar uma aceleradinha porque eu coloquei como propósito concluir o resumão do livro com vocês, né? E a gente vai fazer igual a gente fez na quarta-feira. Eu vou conversando e vocês vão. Deixa eu ver só um detalhe aqui. Acho que eu fiz uma bobagem. Tá, deixa para lá. Eu vou conversando com vocês, vou passando esse resumão, e aí vocês vão escrevendo, à medida que vocês forem querendo citar alguma coisa, aí eu dou aquela brecadinha, tá, no meu resumão, e leio o que vocês estão escrevendo, ok? Aí a gente vai trocando as nossas figurinhas, como a gente fez da quarta-feira, certo? Vamos lá. Então, hoje, a gente vai começar a partir do teorias educacionais, sociedade e escola, teorias sociais versus teorias educacionais. Bom, então vamos lá. Tanto a sociedade, né, foi responsável por influenciar as teorias educacionais, como também a escola determinou alguns aspectos que afetaram a vida da sociedade. A gente conversou um pouquinho sobre isso na quarta-feira. Então, vamos lá conhecer um pouquinho sobre essas teorias. Uma teoria crítica, o que é uma teoria crítica? É aquela que vem levando em conta, né, analisando os problemas sociais e dando ênfase a esses problemas sociais, levando esses problemas sociais em conta. E a teoria não crítica é aquela que não se preocupa com esses problemas sociais. Acredita que há saberes universais, mas que eles não precisam de contextualização. Então, a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre teoria crítica e vamos conversar um pouquinho sobre teoria não crítica. Então, parece óbvio, né, que, obviamente, uma teoria em educação deva ser crítica, certo? A gente também falou um pouquinho disso na quarta-feira. Crítica e observadora da realidade social. Então, hoje a gente tem uma discussão pedagógica desenvolvida ao longo das décadas nesta direção, e vocês viram, como a gente conversou na quarta-feira, que a gente foi num crescente nesse pensamento, né? Até chegar nesse posicionamento do quanto a gente precisa ser essa pessoa de observar a sociedade, ter relação com a coletividade e ensinar nossos alunos a fazerem isso também. No entanto, há muitos aspectos que só aparentemente mesmo, aparecem como vantajosos nessas abordagens não críticas. E muitas vezes, por causa dessa aparência de vantagem, elas ficam, deixa eu ajeitar aqui, elas ficam assumidas, né, por várias instituições. Isso pode ser um problema, se a gente não observar o lado das teorias críticas, né? Vamos ver, então, o que caracteriza as teorias não críticas, as abordagens não críticas, é o seguinte: a crença que os saberes preconizados pela escola são conhecimentos universais. E, sendo assim, eles não precisam de contextualização com a realidade, pois serão válidos em qualquer tempo, em qualquer local. Então, isso é uma primeira crença da teoria não crítica. Segundo essa visão da teoria não crítica, o que acontece fora dos muros da escola não se configura como um conteúdo que seja válido para ser aplicado, para ser discutido, né? Então, a preocupação com a realidade social, quando ela aparece, é meramente ilustrativa e não orienta nenhuma forma de conhecimento, apresenta apenas exemplos de conceitos que já foram previamente trabalhados. Essa visão é complicada, né? Porque exclui exatamente o olhar para aquilo que nos acolhe, né? Que está ao nosso redor. O exemplo que o autor deu sobre isso é em relação ao ensino da matemática. Tem algum professor de matemática aí? Se tiver, depois pontua aqui para eu ver aqui. Deixa eu ver. Ih, já tem lá embaixo. Opa, aqui. Ok, boa noite. Dalberto também já entrou. Como é que está o som, gente? Estou preocupada com isso. Diz para mim aí como é que está o som.
para eu entender se está tudo ok? Fiquei preocupada com relação ao som. Acho que está tudo bem, né? Tem a opção de boa noite aqui, ok, sim, tá. Então, vamos lá. Qual é o exemplo que o autor dá para a gente sobre uma abordagem não crítica, né? Ele dá como exemplo aqui o ensino da matemática, por exemplo. Seria apenas seguir os passos ensinados e em qualquer lugar do mundo essa forma daria certo? Como é que a gente, então, trataria as pessoas, por exemplo, que têm maior facilidade em realizar raciocínios matemáticos de modo mais prático, por exemplo, né? Utilizando outros caminhos totalmente diferentes dos ensinados no ambiente escolar. Então, ele coloca esse tema, que foi um tema que, na época, surgiu, né? Olha, a matemática a gente ensina aqui e lá na China, em qualquer lugar, todo mundo faz igual, é uma fórmula, é um método, então, aquilo que está fora do ambiente da escola, fora dos muros da escola, não precisa entrar como conteúdo, porque aqui a gente trabalha esses conceitos que são usados em todos os lugares. E aí vem o questionamento. E as pessoas que veem isso de uma outra forma? As pessoas que têm uma facilidade maior com o tema e não necessariamente precisam seguir o rigor que a gente encontra, né, na forma de apresentar esse conteúdo matemático. Isso não indica de forma alguma que há uma forma melhor, né, de se aprender a matemática ou qualquer um outro saber. Mas isso demonstra para a gente que há muitos caminhos para a gente conseguir obter conhecimento e a escola não pode se considerar a única detentora dos saberes. E eu acho que isso é uma visão que a gente está tendo desde quarta-feira conversando sobre isso. Nem o professor é o dono dos saberes, nem a escola é detentora do saber, porque se for dessa maneira, a gente começa já a partir daí a desrespeitar a forma como cada pessoa aprende, como cada pessoa percebe o seu ambiente, a sua realidade. Seguindo aqui as teorias educacionais não críticas, e vejam só, eu vou passar para vocês um resumão, um quadro, né, comparativo, vou falar um pouquinho de cada uma delas, mas, por favor, lembrem-se que são características gerais dessas abordagens, tá, gente? São características gerais das vertentes, e a convergência que elas apresentam em torno dessa questão da não criticidade. Então, não vamos bater o martelo e dizer que é só isso, não. São características gerais, tá? A gente vai passar pela pedagogia tradicional, pela pedagogia nova e pela pedagogia tecnicista. Então, vamos lá. Pedagogia tradicional, baseada em quê? Baseada na tradição moral, na tradição intelectual e tradição de ensino. Todo saber está nas mãos do professor, que os transmite aos alunos como se estes alunos fossem passivos. Falamos sobre isso quarta-feira também, na relação de ensino e aprendizagem. Então, assim, tudo na mão do professor, tudo ele sabe, o aluno não precisa participar, precisa ouvir, precisa ser obediente, precisa ser responsável. Na pedagogia tradicional, aluno bom é aluno que obedece às regras e tira boas notas. É aquele aluno que aprende, desculpem, é aquele aluno que aprende exatamente ou quase exatamente tudo que o professor colocou e se coloca em relação a essas questões quase da mesma forma que o professor colocou, né? Então, tem os que aprendem, retém alguma coisa, tem os que decoram, porque, afinal de contas, ele só é avaliado como um bom aluno se ele fizer o que o professor está mandando e, de preferência, bem parecido com o que o professor apresentou. A criatividade e a espontaneidade assumem possibilidades muito limitadas nessa abordagem, nesse processo, quase nenhum espaço para crítica social, porque até não há espaço para flexibilidade, né? Vamos raciocinar. Se não tem flexibilidade, se o detentor do conhecimento é o professor, se a visão diferenciada e a forma como o aluno vê as coisas não é valorizada, obviamente não há troca de ideias, né? Não tendo troca de ideias, não há esse espaço para flexibilidade e o aluno, então, não pode acrescentar nada à aula, não pode acrescentar nada ao conhecimento. E, infelizmente, a gente sabe que ainda existem hoje muitos focos desse tipo de educação. Então, por causa desse formato, a pedagogia tradicional, ela é considerada uma pedagogia, uma abordagem não crítica. Depois a gente passa, então, para a pedagogia nova, tá? Conforme a pedagogia tradicional foi se desgastando e enfraquecendo, então houve então uma busca por alguma forma de educação que não fosse tão repressora, que não fosse tão
disciplinarizadora. Palavra grandona aí para a gente falar, que não pegasse tão pesado com relação à disciplina. E aí surge um movimento de contraponto a essa pedagogia tradicional. Quais foram os representantes? Vocês já devem ter ouvido falar em vários, né? A Escola Nova foi um representante, o construtivismo, que a gente ouve bastante também até hoje, o método Montessori, que também é um método conhecido, e alguns outros. Então, no lugar do ensino de quantidade, começou a se trabalhar um ensino de qualidade. No lugar da disciplina exacerbada, a liberdade. No lugar do professor como o senhor do saber, o aluno como descobridor do conhecimento. Isso é um ponto muito favorável, né? Muito favorável. O que vai pegar um pouquinho nessa visão aqui é a intensidade disso, é o tamanho disso, né? É a falta de equilíbrio nessas ações, que a gente vai ver mais adiante. Então, interesse era a palavra de ordem e o professor o estimulador desse descobrimento do mundo. E o que aconteceu com essa? Uma simples inversão dos valores da pedagogia anterior e que não foi, de novo, capaz de tocar nas questões da crítica educacional, né? Porque não questionava os antigos pressupostos pedagógicos à luz da realidade social. Então, o que aconteceu com a pedagogia nova? Continuou alheia à sociedade, enfatizando o comportamento do aluno exclusivamente dentro dos muros da escola. Por causa disso, a pedagogia nova também foi colocada como teoria educacional não crítica. E também temos a pedagogia tecnicista. Como é que é isso? Como nem o modelo da pedagogia tradicional, nem o da pedagogia nova foram capazes de produzir resultados, como, por exemplo, fazer com que as pessoas passassem a ser críticas sobre a sua responsabilidade. Nossa, engasgou aqui a responsabilidade. Que as pessoas passassem a ser mais críticas em relação às suas realidades sociais. Essa pedagogia tecnicista veio com uma visão de garantir ao aluno a formação para o trabalho. E aí a gente vai ver de novo um desequilíbrio nessas ações que faz com que a gente também coloque a pedagogia tecnicista como não crítica. Surgiu, então, essa pedagogia com objetivos extremamente pragmáticos, voltados para a qualificação profissional do aluno. O que aconteceu com isso? Lançou-se um único objetivo, que era capacitar o aluno para as tarefas práticas, no sentido técnico e operacional, baseado em pressupostos mecânicos da ciência, e isso eu estou lendo aqui essa definição para vocês, tá? Esse tipo de educação não se preocupou com a autonomia do aluno, e aí a gente começa já a ver por que ela é taxada como não crítica, muito menos com a sua cultura geral ou com a sua capacidade de reflexão. Essas são as virtudes desejáveis, mas não necessárias à formação do homem técnico, segundo o olhar dessa pedagogia tecnicista. Segundo esse mesmo pressuposto, esse homem técnico, ele é aquele que realiza as tarefas, é o que operacionaliza as ações, reduz os custos, aumenta a produtividade, maximiza os lucros, tudo sem muita abstração, sem muito envolvimento pessoal, sem distração, né? Nada de distrair, focado na capacitação técnica, que na verdade vão distanciá-lo do modo prático de entender a vida e perceber a vida sob a ótica da sua realidade. Então, esse exemplo das décadas finais do século XX são as escolas técnicas, né? Ou as escolas de ensino profissionalizantes, que realmente receberam uma demanda muito grande nesse período. Então, fica claro como esse modelo educativo está distante de qualquer possibilidade crítica também, pois antes de proporcionar qualquer reflexão do aluno e da sua realidade social, ele se limita a inserir o indivíduo no mundo do trabalho. Então, essas três que nós passeamos agora foram consideradas pedagogias, né? Teorias não críticas. Vamos ver, então, agora as teorias educacionais críticas. Aí ela se divide em duas visões. As
reprodutivas e as críticas da educação. O que seria uma teoria educacional crítico-reprodutiva? Essa é fácil de entender. À medida que as ciências humanas foram se desenvolvendo, acentuava-se uma crítica a esses modelos de escola, né? Com a visão que esses modelos tinham, a tradicional, a nova e a tecnicista. E eles eram tidos como modelos anacrônicos e alienados quanto ao panorama político e social vigente. O que é anacrônico? Está totalmente em desacordo com o uso e os costumes de uma época. Então, eles olhavam para a situação que eles viviam e o estilo de trabalho, os modelos das escolas não atendiam a essa visão envolvendo o panorama político e social da época. E aí começaram, né? Nós conversamos quarta-feira sobre isso, também foi bem legal, a gente viu que os nossos antepassados, aí, nossos colegas educadores antepassados nossos, né? Eles trouxeram outras visões também, eles ficaram encabulados com algumas situações e por causa deles nós temos esses estudos hoje, nós temos como entender esse histórico, né, essa dinâmica. E aí quando os da época entraram e viram, poxa, isso aqui que está acontecendo, a gente precisa trazer uma nova abordagem, apareceram outras abordagens que a gente vai comentar aqui de forma rápida, mas que eram abordagens que também não conseguiram atender a demanda da criticidade, né? Voltamos, né? Tá, então vou recomeçar aqui. Por que a gente está separando, então, as teorias críticas das não críticas? E a gente estava falando aqui sobre as teorias crítico-reprodutivas. O que são elas? São consideradas críticas, mas elas são consideradas críticas porque elas se relacionam com a sociedade. Mas também elas são reprodutivistas porque consideram a escola como um simples reflexo da sociedade, que mantém com essa instância uma relação de profunda dependência. Então, na verdade, o que elas são? Elas repetem, elas reproduzem uma visão que já existe. Então, não são consideradas teorias apenas críticas, mas crítico-reprodutivas. Então, a primeira observa a escola como uma espécie de violência simbólica. O que ela faz? Ela reproduz as desigualdades sociais, ela evidencia a força entre classes, predomina a vontade do grupo e o dominante se impõe sobre o dominado. Então, é uma reprodução do que a gente já viu, conversou quarta-feira, na visão, inclusive, de Marx, né? Que a gente estava conversando sobre a visão dele de classes dominantes e os dominados. A outra teoria vê a escola como um aparelho ideológico do Estado. O que acontece? Reproduz as desigualdades sociais, mas agora já por interesse do Estado, não só pela força das classes, mas por interesse do Estado. Predomina a vontade do Estado, independente das pessoas, e aí eles podem excluir disciplinas, acrescentar disciplinas, então ela é considerada o aparelho ideológico do Estado. E o Estado se impõe sobre todos. Então essa é a teoria que fala sobre a escola como aparelho ideológico do Estado, reprodutivistas. E por último, a escola dualista, o nome já traz alguma noção, né? É uma dupla tarefa determinada pela divisão social do poder. É uma escola que reproduz ainda as desigualdades sociais, uma escola que também acredita na parte de dominantes e dominados, né, que tem vontades diferentes, e para essa visão isso é normal, e o dominado é aquela pessoa que vai ficar sonhando em ser o dominante. Então, essas teorias, eu não vou conseguir entrar nelas com muito detalhes, porque tem umas outras coisas que a gente precisa colocar aqui tem mais a ver com a nossa realidade, que eu acho mais produtivo para a gente fazer, mais prático também, mas eu sugiro que vocês depois deem uma olhada, porque tem uma explicaçãozinha mais detalhada de cada uma delas, tá? Vocês vão perceber que nem as teorias não críticas, nem as crítico-reprodutivistas, desculpem, foram capazes de construir uma relação positiva entre a escola e a sociedade. Essa é a nossa abordagem inicial hoje, né? Nenhuma das duas possibilitaram a escola absorver a realidade social e propor formas de interpretação e transformação dessa mesma realidade.
por isso são taxadas de não críticas, né? E as que são reprodutivistas. E aí, no nosso livro principal, deixa eu agradecer aqui ao Adalberto que ele conseguiu. Obrigada, querido. Ficou mais fácil para mim também agora, tá? Ficou sem barulhos para mim também. Muito obrigada. Tá. O Gleiton colocou aqui para mim, é bom deixar no carregador. Pois é, eu percebi isso hoje na pregada, né? Achei que ia ficar bem aqui com ele carregadão, de repente sumiu. Ok, vamos lá. Então, no nosso livro, tem uma contribuição aqui do Demerval Saviani, no livro Escola e Democracia, citado no nosso livro, sobre os 5 passos inspiradores na pedagogia de Erbach e Dale. Os passos são os seguintes, não é, e um detalhe, né, é bom a gente falar, não é uma receita infalível de sucesso educacional, é uma orientação, é um caminho que o nosso autor aí do livro que a gente está estudando encontrou e achou inteligente, está compartilhando aqui com a gente para a gente pensar, afinal de contas nós somos essa linha de professores que já tem essa possibilidade de estudar sobre isso, ler o que foi feito antigamente, ler o que as pessoas fizeram, entender as críticas que as pessoas fizeram, passear pelas buscas, né, dessas pessoas em relação ao melhor para a escola, para estar dentro dessa sociedade, para conviver com essa coletividade. Então, nós somos essa galera crítica, né? Nós somos essa galera de ler e entender e colocar isso de uma forma que faça sentido para nós. E, de novo, lembrando o que a gente conversou na quarta-feira, faça sentido para nós dentro da nossa realidade, dentro do nosso contexto. Né? Em que as perguntas que eu terminei a nossa aula na quarta-feira foram perguntas de reflexão sobre o quanto eu conheço da sociedade que eu atuo, o quanto eu conheço do grupo que eu atendo, como é que eu sei o que eu sei sobre o entorno da escola em que eu trabalho. Então, esse conhecimento é para que a gente também tenha essa visão crítica e possa, de alguma forma, participar de um momento aqui de aprendizado com essa mesma visão de crescimento, né? Então, a gente não está dando aqui uma receita. Os passos que são oferecidos aqui para uma teoria crítica da educação são orientações. Então, qual é a visão desse autor? Qual é a dica que ele dá em relação a esses passos? 5 passos. O primeiro passo é a prática social. Então, trata-se de partir da realidade social dos alunos para construir o conhecimento. Isso é muito bacana. Então, assim, está aqui não à toa, né? Porque é uma orientação inteligente. Na educação que possui caráter crítico, a realidade do discente, a realidade do aluno, é o ponto de partida para uma prática pedagógica social. Por quê? Porque contextualiza as experiências vividas pelo aluno no âmbito do processo de ensino-aprendizagem. Então, há uma interseção entre a escola e a vida dessas pessoas. Né? Há um interesse da escola, através do professor, na vida desses alunos. Então, a prática social, esse passo 1 da prática social, nos ajuda a lembrar que é a realidade do discente que vai nortear a prática pedagógica. O segundo passo que ele dá é a problematização. O que se faz nessa etapa? Nessa etapa, a gente espera que os conhecimentos propostos pela educação sejam capazes de se relacionar com a realidade social do discente, de modo a formar problemas que possam ser trabalhados. E, obviamente, só vão ser trabalhados se forem problemas que tenham a ver com eles, né? Por isso o nome, problematização. Então, nessa fase, não são apresentadas soluções práticas, mas a gente constrói um panorama com o aluno, um panorama amplo, em torno das relações dos conhecimentos trabalhados na escola e as possibilidades de modificação da vida social usando estes saberes. Então, você já está conduzindo o seu aluno a pensar na realidade que ele vive, pensar em como isso pode ser analisado em função do conhecimento que ele está tendo com a gente, que ele está recebendo da escola, e começar a pensar em soluções para utilizar isso no seu âmbito de vivência, né? No seu ambiente. O passo 3 e 4, ele junta e chama de instrumentalização e catarse. A que se refere? Ambos se referem basicamente à autonomia
que o conhecimento pode trazer para o aluno e o que essa autonomia significa, simboliza no seu dia a dia. Então, no passo anterior, a problematização dos conhecimentos, à luz do contexto social do aluno, ela vai ser incorporada por eles para levar o aprendizado para além dos muros da escola e aplicar os seus saberes para a obtenção de melhor qualidade de vida. Então, no passo 3 e 4, o que ele sugere? Ele sugere que os alunos, né, percebam a sua realidade, até porque nós, como professores, começamos dela, né? Então, eles percebem essa realidade, eles avaliam essa realidade no contexto, comparam essa realidade social com o que está sendo ensinado para ele, com o conhecimento que ele está recebendo, e ele, então, começa a avaliar isso para instrumentalizá-lo a fim de que ele seja de alguma forma útil no seu contexto, no seu ambiente, a partir do olhar que ele tem da própria realidade dele. E o quinto passo é o retorno à prática social. Então, assim, quando eu estava preparando isso aqui para conversar com vocês, apesar de não ter no livro, mas a imagem que me veio é aquele símbolo de sinergia, vocês devem conhecer, né? É uma seta que liga a outra, que liga a outra, que liga a outra. Passando aquela ideia da interdependência. Eu não consigo fazer um sem ter feito o anterior, que não consegue fazer sem ter feito o anterior, que não consegue fazer sem ter feito o anterior. Então, quando chega no quinto, ele volta ao um, que é a prática social. Mas de que maneira agora? O último passo volta ao ponto de partida, que é a prática social, porque agora ele já tem a herança dos ganhos dos passos anteriores. Então, espera-se que o aluno seja capaz de voltar à prática social com o conhecimento suficiente para capacitá-lo a interpretar e transformar essa prática. Então, assim, é uma cadeia, né, de relação da escola com o aluno bastante interessante. Nesse quinto passo da prática social, novamente, a relação dele com o meio social é agora de uma forma autônoma e consciente. A escola dotou o indivíduo da capacidade de refletir por meio de uma educação crítica. Então, isso é bacana, né, da gente olhar. Primeiro passo, olha para o aluno e começa a tratar o conhecimento a partir da realidade dele. No segundo passo, mostra para ele esses problemas, ele tem consciência desses problemas, ele coloca esses problemas dentro da realidade que ele tem e começa a pensar nesse panorama amplo, antes de pensar nas soluções. Na terceira, ele pensa nisso tudo, ele se instrumentaliza a partir do conhecimento que ele recebeu, ele adquire capacidade de pensamento, de autonomia, e ele volta à prática social no quinto passo para que ele agora, de forma autônoma, né, ele consiga contribuir com o seu ambiente, com o seu meio social. Então, quando a gente fala que foi uma proposta inteligente, né, uma orientação inteligente, e está destacado no livro, é por causa disso. Isso é muito interessante. Antes de eu entrar aqui na parte do conhecimento e suas relações, deixa eu dar uma olhadinha aqui em vocês, para a gente fazer igual a gente fez quarta-feira, interagir um pouquinho. Ok. Agora já resolvi essa questão aqui. Já recebi dicas aqui de como a máquina fica carregada, né? Com esse sistema. Muito bem. Aqui agora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem está comentando aqui. Um dos maiores questionamentos que me fiz na literatura, na obra de Saviani, deixa eu apertar aqui, foi a função da escola frente ao contexto globalizado e vivenciado, onde todos os atores sociais interligam-se e sua proposta fica um pouco afastada do contexto atual. Pois a Unesco defende o protagonismo juvenil frente às diversas situações, problemas, interligando os fatores socioculturais. Deixa eu só ver, porque não apareceu para mim aqui quem comentou isso, mas é um comentário bem interessante. Deixa eu ver se aparece aqui para mim. Tá. Nós estamos vivendo esse momento, né? Nós estamos vivendo esse momento de protagonismo
dos nossos alunos, e a nossa preocupação é justamente como a gente vai conseguir interagir com eles. Quando você diz que a Unesco defende protagonismo juvenil frente às diversas situações e problemas, continua essa mensagem, essa visão, essa preocupação do quanto a gente coloca os nossos alunos dentro do seu próprio contexto. A gente não pode fugir disso, né? Então, os autores que foram escrevendo e colocando as suas possibilidades, as suas visões, as suas análises, né? Como nós faremos, como nós estamos fazendo aqui e faremos em breve em outras situações, né? Não sei se chegaremos a escrever livros e se seremos responsáveis por outras teorias, mas somos também críticos em relação ao que nós estamos lendo e que estamos aprendendo. Então, assim, nós precisamos de verdade ter esse olhar, essa orientação em relação a esses passos é uma dica, né, para que a gente não perca a visão da importância do quanto estar dentro do contexto do aluno é importante. O que acontece quando a gente sai do contexto do aluno, quando a gente assume posturas semelhantes às posturas das pedagogias que já estudamos, as passadas? Nós entramos na sala com aquela posição da pessoa que sabe tudo, do que entende tudo, do que é superior a eles. A realidade deles não mexe com a gente, então a gente não usa isso para atingi-los. Eles se sentem simplesmente robôs que entram, recebem algum conhecimento e saem para replicar aquilo numa prova ou num contexto de trabalho, de exercício. E essa colocação do Saviani no livro Escola e Democracia, quando ele cita a pedagogia de Herbar e Dewey, ele coloca justamente a preocupação, e acredito que aí seria um olhar para o que ele também está colocando no livro, né? A nossa preocupação em não perder de vista a importância do aluno nesse contexto. E eu acredito que estamos caminhando para um processo em que ou nós definitivamente introduzimos esses alunos e os colocamos junto de nós no ensino, a partir dos recursos que eles já têm, a partir das vivências que eles nos apresentam, dos seus históricos, ou a gente vai perder completamente a audiência, né? Voltaremos a uma fase de pessoas que entram e saem a fim de conseguir um canudo ou um diploma, mas que não retém nenhum conhecimento, não retém nenhuma informação que possa ser útil para o seu dia a dia. Não serão pessoas que pensam, que criticam e que analisam. Então, acho que a gente não pode perder essa visão. Nós somos responsáveis, sim, por isso, por contextualizá-los e permitir que eles façam parte desse processo que a gente está trazendo para eles, que é um processo de conhecimento, de troca de conhecimento, de educação, né? Como é que eles entendem essa educação? Para eles entenderem essa educação, eu tenho que chegar neles, eu tenho que me contextualizar dentro daquilo que eles apresentam para a gente na realidade deles. Vamos ver aqui o Paulo. Ouço todos os dias. Gente, o meu... Tá com probleminha aqui. Pulei demais. Espera aí que eu vou tentar ler aqui. Estou conseguindo aqui ver. Agora vai. Onde eu estava? Desculpem, perdi aqui Sim, aqui a leitura que a gente fez. Ouço todos os dias nas escolas que atuam que o modelo tradicional é mais eficaz porque o aluno aprende mais, ou seja, a grande maioria dos professores acreditam que o professor detentor de saber e o aluno aprende e reproduz. Grande parte dos colegas culpam a nova pedagogia por aquilo que chamam de fracasso. O aluno crítico existe apenas nos PPs? Como assim? Bom, não concordo. Acho que você também não, por isso que você está aqui, né? Você está nesse grupo por causa disso. Na verdade, a gente está num momento de muita reflexão para a gente observar aquilo que foi bom dentro de todo o histórico da pedagogia e trazer para a sala hoje a visão da nossa contextualização. Nós conversamos quarta-feira sobre como esses alunos estão com facilidade de acesso à informação, né? Como eles conseguem ter informações a partir do seu computador na sua mão, que é o seu celular. Conversamos, inclusive, sobre pensar em formas de fazer com que esses alunos entendam o celular como um auxiliador nos seus estudos, né?
e não que seja um problema, que já crie um ranço aí de aborrecimento entre o professor e o aluno. Falamos muito sobre isso. Então, eu acredito que essas críticas vão continuar aparecendo, nós vamos ter ainda muitos colegas com essa visão, mas fica aqui a minha orientação de que eu e vocês sejamos as pessoas que não imponham nada, não é isso, principalmente com adulto, a gente não impõe nada, mas que, ao sermos perguntados sobre isso, sejamos aquelas pessoas incentivadoras à reflexão. Sejamos aquelas pessoas que perguntem, questionem a esse nosso colega de que vale a gente estar com uma sala totalmente cheia, onde os alunos nos olham como superpoderosos, mas não interagem conosco, a gente não alcança o coração dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens, a gente não entende a realidade deles, eles se sentem só uma cadeira, né? Uma pessoa sentada numa cadeira dentro de uma sala, e a gente não toca nos seus problemas, no que eles vivenciam. Então, assim, não creio de verdade nessa abordagem antiga e creio que a nossa visão crítica e questionadora do nosso próprio processo é extremamente fundamental para o nosso crescimento. Nós também, né, somos aprendizes e acho que, acredito mesmo que eles aprendam muito melhor dessa maneira, quando nós os trazemos para perto, tocando naquilo que toca neles, que é a sua vivência, a sua relação com a sua sociedade, com o seu ambiente. Sim, Gleiton, eu sou apaixonada por neurociência e realmente ela traz informações fantásticas sobre a nossa mente, a maneira como nós aprendemos. Fica a dica aí do Gleiton e minha também para que a gente busque essa saída das trevas aqui pela neurociência também, né? São estudos, e quanto mais a gente estuda, melhor a gente fica. Professora, no início da explicação das abordagens não críticas, como a senhora vê as características de todas? Será que houve algo de bom nelas? Eu acredito que sim, Miriam, porque cada época, né, tem que respeitar o seu momento, aquela situação. Eu acredito que hoje nós somos extremamente mais interessados, acredito, mais envolvidos, e eu estou falando de nós, né? Esse grupo que está querendo estudar, que está querendo se desenvolver, justamente porque somos incentivados a isso, né? As informações estão ao nosso redor. E quando as pessoas não são incentivadas, alguma coisa de bom fica, os aprendizados ficam, mas a gente está aqui com uma visão, nós estamos trabalhando esse tema com uma visão crítica. Então, infelizmente, mesmo que as pessoas tenham feito aquilo da melhor forma e que algumas coisas boas realmente tenham ficado, as pessoas passaram por aquele período e estudaram e retiveram coisas em sua cabecinha, lá na mente deles e tudo, de qualquer forma, a gente está aqui com um olhar mais crítico, né? O quanto aquelas pessoas que passaram por esse tipo de abordagem não crítica, que tipo de adolescentes mais tarde se tornaram jovens e adultos, né? Como essas pessoas foram na sua fase de contato com a sua própria realidade com mais idade? Será que são as pessoas que hoje são manipuladas por outras, não têm senso crítico, não conseguem pensar? São questionamentos que ficam em relação a isso, né? Eu acredito que houve algo bom, sim, mas acho que o principal, que eu acredito que é a nossa principal missão, que é torná-los autônomos, torná-los pensadores, críticos, responsáveis, acho que a gente deixou a desejar nesse sentido, né? Deixa eu ver aqui agora. Gleiton, eu não posso falar muito do método Montessori. Eu teria que estudar um pouco mais, porque eu não vou falar só do que eu penso. Um lado muito bom nele, vejo um lado muito bom, mas especialmente para as crianças na fase inicial da vida. Mas depois a gente tem que estudar um pouquinho mais sobre o método para saber como é que é isso em outras fases de idade. Eu acredito que o ensino da autonomia, da responsabilidade, de mostrar a capacidade que eles têm de fazer coisas, mesmo nas idades de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, eu acho que é uma abordagem bastante interessante, mas que cabe principalmente aos pais que têm crianças estudando com o método Montessori, saber até que ponto essa utilização é interessante, o que eles acham disso, porque isso também é muito da família, da forma como a família vê.
Eu fui premiada ano passado, em abril, a minha filha teve um bebê, né? Então eu tô com aquele jeitão de vó babona mesmo. Meu primeiro netinho se chama Francisco, e o Francisco está numa escola de pedagogia montessoriana. E assim é muito impressionante como ele se desenvolve. Mas para eu falar para você sobre isso, eu preciso ter uma visão mais abrangente em relação a esse tipo de trabalho em outras fases também. Hoje eu só diria para você que eu estou achando maravilhosa a forma como ele reage às situações, aos relacionamentos, a forma como ele lida com as coisinhas dele, com os brinquedos, com aquelas coisas todas. Ele só tem um ano e 5 meses. Então, hoje é o máximo que eu posso te dizer. Para a gente bater um papo, de repente, lá na área do cafezinho, eu vou dar mais uma estudada em relação a isso, porque não vou sair falando qualquer coisa para você. Estou falando da minha experiência hoje com uma criança que nós estamos acompanhando e que está dentro desse método. A Rosângela está falando aqui, nós avançamos em diversas áreas, mas não aceitamos as mudanças na educação. Hoje, com a aceleração das informações, precisamos mudar a forma de ensinar, utilizando as aprendizagens já existentes, trabalhar com projetos é uma das alternativas. Concordo com você. Acho que a gente precisa não perder essa visão de aprendizagem e de conscientização que as coisas estão mudando com muita velocidade. Perderemos a audiência, aquela visão de respeito, de afetividade de alguém como exemplo para eles. Em relação à pedagogia tradicional, acredito que não. Não vejo que a nossa postura de... nossa, isso é um papo para a gente ter em outra web, né, gente? Nossa, acho que eu não vou conseguir chegar no pedaço que eu tentei aqui no nosso resumão. Mas, Miriam, se você está se referindo à postura do professor em relação à pedagogia tradicional, eu discordo, porque... não acredito que os alunos devam ter o respeito em função de medo, né? Acredito que você também não concorde com isso. E esse tipo de abordagem é muito em função disso, né? O quanto eu posso ser punido pelo professor se eu não consigo entregar os resultados que ele me propõe, se eu tiro notas ruins, se eu não faço os exercícios, se eu não sou uma pessoa que obedece. Então, tem uma série de coisas que a gente precisa equilibrar. Não digo que de tudo ruim, mas também me questiono muito sobre esse posicionamento, essa afetividade porque se sente acolhido, a afetividade porque se sente compreendido, ou a afetividade porque tem medo de punição. São coisas que a gente pode tentar bater um papo mais tarde, ou aqui, ou lá pelo cafezinho, né? Não sei como é que a gente vai resolver isso. Paulo colocou, no Cocó também, o aluno tem muita informação, porém não sabe usar o seu valor, por isso que a gente está aqui para orientar, né? Muito bem. Aqui. De vez em quando sobe aqui, eu me perco toda. Acho que foram esses os bate-papos até agora, né? Adorei a pergunta do Montessori, que me fez lembrar do meu netinho. Eu estou extremamente babona, viu, gente? Achei interessante a fala que houve desequilíbrios nas abordagens não críticas, e penso que devemos estudar sobre esses desequilíbrios para analisar nossos ambientes e transformar. Eu, por exemplo, não sei fazer essas análises. Mas vai com o tempo, Miriam, não se preocupe com isso, não. Vai lendo, vai se informando, vai avaliando as formas, né? Releia e faça essa avaliação junto ao seu ambiente, ao ambiente que você trabalha, porque há desequilíbrios, né? Não tem como a gente não tem uma receita, a gente já falou sobre isso também na quarta-feira, a gente não vai ter uma receita, aquela forma de fazer que todo mundo pode fazer que vai dar certo. A gente tem que respeitar essa contextualização, a gente tem que respeitar esse ambiente, a gente tem que respeitar esse aluno, a gente tem que respeitar essa história, a gente tem que respeitar as suas origens, né? A gente tem que respeitar as relações que ele tem dentro da casa dele, que a gente precisa conhecer um pouco, de preferência, conhecer um pouco, porque só com esse conhecimento é que eu vou conseguir fazer essas comparações, né? Analisar esses desequilíbrios para tentar intervir só com conhecimento do meu entorno, conhecimento da minha escola, conhecimento do meu grupo de alunos, ok? Então, paramos aqui na 43, 44, 51, legal, acho que é isso. Isso. Então, deixa eu tentar aí pegar um pouquinho mais com vocês. Eu realmente não sei se eu vou poder passar um pouquinho para a gente compensar os minutinhos que nós perdemos com
com a minha máquina aqui me dando, né, me sabotando. Mas vamos tentar seguir. Deixa eu dar uma aceleradinha aqui para ver se a gente consegue chegar pelo menos perto do que eu tinha programado para hoje, né? É que a gente começa a interagir aqui e aí dá vontade de ficar só aqui com vocês para a gente ir trocando ideias. Então, em relação à autonomia, né, a gente entra então no capítulo aí de educação e autonomia. Diferente das épocas passadas, né, no princípio das atividades docentes, a gente tinha naquelas épocas, né, passadas aí, a gente tem nas histórias, a gente pode comprovar isso, que os mais privilegiados tinham acesso à educação através de uma pessoa que trabalhava com eles individualmente, que normalmente era um profissional conhecido como o preceptor daquele aluno. E cabia a essa pessoa a responsabilidade de ensinar diversos saberes, né? Então, os mais abastados financeiramente tinham o seu preceptor. E hoje a gente está num processo de educação dentro de um palco, né? Dentro de uma visão de coletividade, que é fruto de processos de conhecimentos que são focados no desenvolvimento social do aluno como cidadão. Não tem mais essa coisa individualizada, a gente está no palco mesmo, né? A escola é o lugar onde a gente tem a possibilidade de agir coletivamente, de aprender, de trocar coletivamente. Então, nessa relação coletiva, é imprescindível que a educação possibilite ao aluno condições para ele, por capacidade própria, construir seu saber e a sua forma de conduta autônoma. Então, é sobre isso que a gente está falando. Autonomia é uma palavra que é originada do grego, né? E tem como raízes o auto, que é o próprio, e o nomos, que é a lei. Então, assim, a nossa própria lei, o nosso próprio olhar, né? O indivíduo autônomo é aquele capaz de criar para si uma lei, uma conduta. Nesse caso, não é que ele vai desconsiderar as normas sociais, não. Ele não desconsidera as normas sociais, mas a lei que esse indivíduo cria lhe permite respeitar a lei comum e, ao mesmo tempo, buscar os caminhos pessoais da vida, porque ele não vai poder viver a vida de outras pessoas, ele não vai poder viver a vida dos pais, dos irmãos, ele não pode viver a vida do professor, por mais que ele, de repente, tenha admiração. Pode, ele precisa criar o seu olhar sobre ele, o que é importante para ele, o que é valor para ele. Se a gente não tiver essa visão, ele não consegue se desenvolver como pessoa, ele vai ser sempre a reprodução de algum outro comportamento que não dele. Então, aquilo que essa educação, na verdade, que tem essa proposta, né, de que ele tenha essa vida autônoma, é para que ele assuma a sua vida e assuma que ele deve ter o seu conhecimento elaborado a partir do seu olhar, da sua visão, ajudado, apoiado, né, atendido, acolhido pela escola na figura do professor, ok? Então, deixa eu ver aqui quanto tempinho a gente tem, vou ver se eu consigo passar um pouquinho. Com essa visão que a gente tem, nós vamos agora falar sobre as 5 possibilidades diferentes do posicionamento do indivíduo em relação à sua realidade. Então, no nosso livro oficial, eles trazem 5 possibilidades e de como é que essas possibilidades, esses discursos, né, apresentados, podem ser associados à educação. Então, a gente vai conhecer rapidamente um pouquinho deles. Eu acho que eu consigo, no meu relógio ainda faltam 3 minutos, eu acho que a gente consegue passar uns 5 minutinhos. Eu só preciso saber se tudo bem para vocês se passar um pouquinho, né? Porque a gente tem um horário aí marcado. Diga aí para mim se vocês podem passar 5 minutinhos, se vocês têm algum compromisso, que aí eu passo um pouquinho, mas a gente combina juntos. Tudo que é combinado não sai caro, né, gente? Se a gente combinar, não sai caro. O Adalberto falou que tudo bem. Bom, um fica comigo nos 5 minutos, né? Pelo menos o Adalberto fica. Ok, então vamos lá. Conhecimento e suas relações sociais. Qual é a possibilidade do dogmatismo? Dogmatismo é uma forma de conhecimento que aceita como verdadeiro, que se aceita como verdadeiro e se coloca acima de qualquer questionamento. Então, quando as pessoas têm os seus dogmas, elas entendem que aquilo ali é o correto e ponto, né? No dogma há um anulamento do papel do sujeito, que é obrigado a aceitar certa verdade sobre o objeto sem poder colocá-la à prova ou questioná-la.
Então, dessa forma, os dogmas têm função de orientar a conduta dos que neles creem e fazem parte de um saber transmitido, herdado ou incorporado, ou seja, é uma forma de conhecimento não produzido pelo indivíduo. Qual é a direção única para a produção da verdade no olhar dogmático? Um saber tomado como certo e inquestionável. Então, para quem segue, né, o conhecimento como dogma, ele é inquestionável e já é problema para a gente. A associação com a educação é feita de que maneira? Como é que a gente vai falar de uma educação que é baseada em verdades sólidas e imutáveis, que não permite o diálogo, a diferença de opinião, a experimentação hipotética? Como é que pode isso? Se é próprio da educação a gente se valer do diálogo para construir o saber, a relação do indivíduo com a realidade. Então, é esperado que haja um movimento de mão dupla, né? Ou seja, que tanto o sujeito do conhecimento como o objeto a ser conhecido sejam ativos no processo de conhecer. Então, muitas vezes em educação a gente presencia um ensino que, mesmo dotado de muitas intenções, incorre no erro do dogmatismo. Trata-se do processo no qual o professor acredita que os conhecimentos dos quais dispõe, ou mesmo os materiais encontrados nos livros didáticos, são verdades incontestáveis. E aí, o que isso nos lembra? Eu queria ter tempo agora para esperar as respostas de vocês aqui. O que isso nos lembra? A pedagogia tradicional diz o quê? Todo saber está nas mãos do professor, né? E os alunos são passivos. O que a outra possibilidade de conhecimento nos passa? O ceticismo. O que é o ceticismo? Uma postura que duvida de toda e qualquer verdade que não esteja evidente. Para o cético, um conhecimento só é assumido como verdadeiro quando há provas claras e suficientes para isso. Qual é a direção única da produção da verdade para essa linha do ceticismo? A dúvida é um vetor que não se abala. Ao contrário do dogma, essa postura ceticista ela minimiza ao extremo a possibilidade de verdade contida nas coisas, né? Contida nos discursos. De forma simples, a gente pode dizer que se o dogmático acredita muito rapidamente na verdade, o cético demora muito para se convencer, né, dessa verdade. E essa demora do cético pode ser um entrave muito grande para o entendimento de uma realidade. Então, também não é uma coisa que a gente diga que está adequada àquilo que a gente se propõe a fazer hoje. A outra possibilidade é do relativismo, que é o mais comum dos discursos. É uma marca da nossa época, inclusive, né, com essa propensão em relativizar a relação dos indivíduos com a realidade e a própria relação deles entre si. Qual é o problema do relativismo? Quando levado ao extremo, ele elimina a possibilidade de pensar de modo mais coletivo. Ele é extremamente individualizado. Então, individualizando ao extremo a relação entre o indivíduo e o meio, o relativismo cria uma sociedade de seres isolados e de situações eternamente singulares. Quer dizer, é único para mim, é único para ele, é único para o outro. Então, cadê a nossa coletividade, né? A nossa preocupação com a coletividade. Então, a direção única para a produção da verdade no relativismo é a variabilidade das interpretações é sempre válida. E esse sempre aí já pesa, né? Qual é a associação que a gente pode fazer com a educação? Como seria possível uma educação baseada amplamente na experiência humana se tal experiência é sempre relativa e individualizada? Como é que a gente ia conseguir falar sobre a educação se a gente tivesse que abordar singularmente cada pessoa? Se vivemos em uma sociedade, devemos aprender a entendê-la, não só como fenômeno, mas como parte da nossa existência, né? O que é bastante diferente de supor que ela é uma soma de muitas individualidades, cada qual com a sua visão de mundo, em particular, e suas próprias experiências. E lembrem-se que a gente, quando trabalha a autonomia do aluno, a gente está exatamente mostrando para ele essas diferenças para que ele aprenda a viver em comunidade, né? Para que ele aprenda o senso comum, para que ele aprenda a lei que é válida para todos. É uma discussão muito gostosa, né, gente? Dessa a gente, de repente, está numa sala de aula aí para a gente se ouvir e trocar muitas ideias. Deixa eu fechar rapidinho aqui com as duas últimas. Pragmatismo, que é um critério que aproveita certos aspectos de cada um desses discursos e os torna até mesmo adequado, mas pelo princípio da utilidade. Então, a direção única do pragmatismo a direção é sempre no sentido do útil. Eu pego uma teoria, pego a outra, pego o que é útil de cada uma delas e aplico. Então, o princípio da utilidade não é adequado para nós, porque a educação não é uma coisa para a gente usar de forma estanque. A educação é um processo lento, é um processo contínuo, é complexo. Então, se a gente escolhe
opções por serem úteis no momento em que elas se apresentam, a gente deixa escapar os entendimentos mais profundos e mais complexos, né? A gente pula etapas. O criticismo é um discurso que se diferencia de todos, porque ele é a forma que investiga a realidade e que produz a sua verdade. Então, o uso da crítica como método é o formato do criticismo. E qual é a direção única para a produção da verdade em relação ao criticismo? O criticismo é o único que não tem um ponto de referência imutável. Isso é legal para a gente pensar. Não deixem de olhar no livro de vocês e dar uma estudada. Então, a associação com a educação qual é? Sua prática é fundamentalmente investigativa, estamos falando do criticismo. Sua maior característica é a de estabelecer uma reflexão tanto sobre o objeto do conhecimento, como sobre o sujeito que quer se conhecer. Então, olha a visão dupla aí, né? Olha a visão do todo. Então, dessa forma, quando se pensa sobre a verdade de um modo crítico, a gente está levando em consideração tanto o fato quanto o sujeito, que estão envolvidos, né? O fato e o sujeito. Tanto o efeito quanto a causa. Aí a gente está chegando num ponto bacana. Então, uma postura crítica, ao refletir sobre todos os lados de uma mesma questão, pode nos ajudar a compreender de modo mais abrangente um problema ou uma situação. A postura crítica frente ao mundo significa uma das maiores e mais centrais tarefas da educação, desenvolver cidadãos críticos para poderem se relacionar entre si e com o meio social de forma inteligente, respeitosa e transformadora. Aí, agora consegui chegar no ponto, né? Passei aí os 5 minutinhos, no meu relógio aqui do computador são 9h05, e a gente está buscando essa visão do criticismo em relação ao nosso tempo agora. Fazer com que as pessoas olhem o objeto e o sujeito. As pessoas olhem o efeito e olhem a causa. Que as pessoas se posicionem como avaliadoras, como pensadoras, para criarem as suas visões a partir do que eles estão vivenciando. Isso é nossa responsabilidade, é uma das maiores tarefas que nós temos como escola, né? Como educadores, né? Como eles nos veem como educadores, isso é extremamente importante, porque é uma forma da gente colaborar para que daqui a alguns anos a gente tenha adultos que pensem, que discutam, né? Que troquem informações, pessoas que analisem, pessoas que perguntem, pessoas que olhem para uma janela que a gente não olhou ainda. Que coisa bacana é quando a gente vai acompanhando o crescimento de um discente, né, conosco, e a gente vai percebendo a forma como eles começam a reproduzir alguns ensinamentos. E como é que a gente percebe isso? Através de perguntas, através de colocações que fazem nas nossas próprias aulas, e a gente diz, nossa, eu lembro que eu falei isso para essa turma, olha como é que eles estão refletindo sobre isso. Então, como é bacana isso, né? Como é bacana a gente perceber que os alunos vão de alguma forma assimilando do jeito deles, com a prática deles, com a vivência deles, aquilo que a gente está propondo. Então, essa visão do criticismo vai fechar o nosso dia hoje. Vou sugerir que vocês deem uma olhada lá no livro, porque na nossa última web conference, na próxima semana, a gente vai fechar o nosso livro falando sobre os temas contemporâneos, violência, drogas. Então, acho que a gente vai poder realmente contribuir bastante uns com os outros. Agradecer aí a presença de vocês. Deixa eu ver aqui, porque eu acho que hoje a gente teve até mais gente. Deixa eu abrir mais a tela aqui. Deixa eu ver quantas a gente teve hoje. 8 pessoas participando, melhorou um pouquinho em relação à quarta-feira. Adorei de novo a participação de vocês, muito bacana. Eu disse na outra quarta, e vou repetir, quero fechar dessa maneira o nosso encontro. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que vocês escolheram estar aqui. Que bom que vocês estão envolvidos com a aprendizagem. Que bom, que bom, que bom, que delícia saber que vocês são pessoas que estão preocupadas. Estou querendo ver as últimas mensagens aqui só para me despedir de vocês. 58, uma nova mensagem, tá?
Ah, Miriam, eu também acho pouco tempo, mas como eu estava dizendo, que bom que vocês estão aqui nesse pouco tempo, né? Eu que agradeço, Adalberto. É pena que acabou. Que bom, eu também achei muito bom participar. Eu fico muito feliz de verdade. Eu gostaria muito que todas as pessoas com essa responsabilidade, com essa missão divina de dar aulas, de ensinar, tivessem um profundo respeito com as pessoas que estão nos ouvindo, sabe? Tenham a idade que tiver, porque são pessoas que estão confiando em nós, estão confiando no nosso saber. Que responsabilidade imensa a gente passar para o outro aquilo de melhor a gente souber. E aí eu volto àquela pergunta que, não sei se foi a Miriam que me fez em relação a será que foi bom aquilo que foi feito sem crítica? Se foi feito com o coração, alguma coisa ficou boa, sim, com certeza. E eu fico torcendo para que as pessoas que não passaram pela visão da crítica, da avaliação, do envolvimento do entorno com o seu ambiente, sejam pessoas hoje que vejam essa necessidade, né? Que saibam explorar isso, que consigam olhar o todo, que tenham esse olhar de coletividade. E saber que vocês são professores e estão aqui, escolheram estar, escolheram aprender mais, escolheram se qualificar. Nossa, quanta esperança, né? Quanta esperança isso traz para a gente. Que delícia. Muito obrigada mais uma vez. Uma ótima noite para vocês. A gente se encontra dia 28 e estou com vocês lá no cafezinho, de olho nas respostas, de olho nas participações. Tudo de bom, muito obrigada. Obrigada pelo feedback de novo, adorei. Né? Como expressiva, adoro um feedback na hora, né? Aquele acabou, dei o feedback. Obrigada a todos, obrigada pela ajuda aí. Desculpem a falha que a gente teve hoje aí na nossa transmissão. Obrigada pela compreensão. Uma ótima noite, bom descanso para todos. Tchau.